Hoje o jornal Axios revelou uma verdadeira sensação. A administração de Donald Trump, ao que parece, entrou em contacto direto secretamente com o comando da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A administração de Donald Trump entrou em contacto direto e secreto com o comando da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ignorando os negociadores oficiais iranianos, por meio de um intermediário em quem ambos os lados confiam. Na verdade, a equipe de Donald Trump iniciou negociações diretas com o braço militar do Irã, embora normalmente os Estados Unidos não façam isso e não pratiquem esse tipo de contato. Mas o ponto é que foi justamente após esses contatos secretos que as partes conseguiram chegar a um acordo para estabelecer um cessar-fogo temporário, o que acabou levando à assinatura de um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, e ao estabelecimento daquele cessar-fogo de 60 dias. E agora? Bem, mais tarde o acordo, claro, fracassou e o Irã continuou bloqueando o Estreito de Hormuz. E agora chegou ao ponto em que hoje o comandante-chefe do exército iraniano, Amir Khatami, anunciou uma recompensa de $30.000 para qualquer um que eliminar ou capturar um militar americano na região. Enfim, essas negociações secretas levam a isso. Paralelamente, hoje a CNN registrou que a lista de exigências de Donald Trump ao Irã, após meio ano de guerra, diminuiu drasticamente. E agora, em primeiro lugar, não está a rendição, nem a mudança de regime e nem mesmo o programa nuclear, mas sim a estabilização do preço do petróleo e, pelo menos, a abertura parcial do Estreito de Hormuz. Meu nome é Alexei Pecci, vamos discutir esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e depois escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Então, vamos começar pelos bastidores da administração de Donald Trump, sobre os quais o jornal Axios escreveu hoje. Em meados de maio, negociadores americanos que tentavam chegar a um acordo com o Irã para encerrar a guerra enfrentaram um grande problema. Eles não conseguiam entender se as pessoas do outro lado da mesa de negociações realmente representavam a opinião do poderoso corpo de guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Diziam que o Irã era representado apenas por políticos, mas entre eles não havia aqueles que realmente tomam as decisões e realmente atacam bases americanas na região e afundam navios no Estreito de Hormuz. E então os funcionários do governo Trump tomaram uma medida fora do comum. Eles contornaram os negociadores oficiais iranianos e entraram em contacto direto com a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. A pessoa escolhida para esse canal nos bastidores foi Nechervan Barzani. Ele é o presidente do governo regional curdo no Iraque. Ele tinha algo que quase ninguém mais tinha. Era a confiança tanto da liderança americana quanto do comando da Guarda Revolucionária do Irã. Na verdade, a administração americana ignorou todos os protocolos diplomáticos e iniciou um diálogo com os militares, enquanto diplomatas e políticos conduziam negociações diante das câmeras. Por que isso importa, afinal? A questão é que esse episódio, que nunca foi publicado antes, mostra o quanto é difícil para o lado americano negociar com um país onde Washington nem sequer tem certeza de quem realmente está tomando as decisões no momento. No final, foi justamente após aquelas negociações com os militares que os Estados Unidos e o Irã realmente chegaram ao memorando de entendimento. Mas, na verdade, ele rapidamente desmoronou. Agora vou acrescentar um contexto que explica por que surgiu toda essa confusão sobre quem realmente manda no Irã e por que os Estados Unidos têm que negociar com pessoas diferentes do mesmo país. A guerra virou toda a liderança iraniana de cabeça para baixo logo no início. O assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de outros líderes políticos de alto escalão, além dos primeiros 40 dias de combates da guerra, que se viram, fortaleceram drasticamente o controle da Guarda Revolucionária Islâmica sobre as alavancas do poder, incluindo a tomada de decisões sobre segurança nacional e política externa. A incerteza em torno do estado do novo líder supremo do Irã, Majtaba Khamenei, nas primeiras semanas da guerra e sua ausência em público, fortaleceram ainda mais as posições do comando da Guarda Revolucionária Islâmica. A cronologia é a cessar-fogo, em 8 de abril, e a cúpula em Islamabad, alguns dias depois, os Estados Unidos e o Irã tentaram chegar a um acordo para encerrar a guerra. No início de maio, na Casa Branca, sentiram que o acordo estava prestes a ser fechado, prestes a ser assinado, mas o Irã, como você deve se lembrar, demorou mais de 10 dias
para responder. E foi então que os negociadores americanos começaram a suspeitar que os negociadores iranianos, ou seja, o presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi, na verdade, não têm autoridade real para fechar o acordo e que a decisão deles seria anulada de qualquer forma pela Guarda Revolucionária Islâmica. Ou seja, eles meio que concordaram, mas não é certo que o resto em Teherã concorde. Por isso surgiu a pergunta: faz sentido conversar com Araghchi e Ghalibaf? E então, por volta de 10 de maio, a então diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ligou pessoalmente para Barzani, que está no Iraque. De acordo com duas fontes familiarizadas com o conteúdo dessa ligação, Tulsi Gabbard disse a Barzani que a administração de Donald Trump acredita que ele, pessoalmente, pode ajudar a entrar em contacto com o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, General Ahmad Vaidi. Barzani viveu no Irã durante a guerra Irã-Iraque e estudou na Universidade de Teherã. Fala persa fluentemente e conhece pessoalmente muitos membros de alto escalão do regime iraniano, incluindo a liderança da Guarda Revolucionária. Gabbard deixou claro para Barzani que estava ligando com a aprovação pessoal de Donald Trump e do vice-presidente J.J.D. Vance, e explicou que a Casa Branca está muito interessada em saber se o comandante da Guarda Revolucionária, Vaidi, e a liderança da Guarda Revolucionária realmente concordam com o que Ghalibaf e Araghchi estão discutindo, ou se eles têm, na verdade, outras ideias e exigências diferentes daquelas que os políticos estão apresentando. Porque os intermediários não conseguiam entrar em contato direto com Vahidi, e por isso os americanos dizem: nós não entendemos, vocês têm todos a mesma posição ou há divergências entre vocês? Barzani concordou e entrou em contato com seus contatos na Guarda Revolucionária Islâmica. Barzani acertou um contato direto com o general Vahidi, e já em 14 de maio, um oficial da Guarda Revolucionária Islâmica chegou ao escritório de Barzani em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano, com um telefone criptografado para uma ligação segura. E foi durante essa ligação telefónica que Barzani perguntou diretamente a Vahidi se ele concordava como comandante da Guarda Revolucionária Islâmica com a posição dos negociadores iranianos Araghchi e Ghalibaf. O general iraniano respondeu que sim, ele os apoia totalmente e que essa também é a posição da Guarda Revolucionária Islâmica. E como Barzani relatou depois, Vahidi declarou: preferimos resolver essa crise por meio de negociações. Logo após a conversa, Barzani ligou para Gabbard e transmitiu a resposta. Ela informou à Casa Branca que a Guarda Revolucionária Islâmica concorda com a paz. Depois disso, a administração Trump fez uma nova proposta: organizar por meio do próprio Barzani negociações secretas entre os principais negociadores dos Estados Unidos e do Irã diretamente em Erbil. Vamos nos reunir lá, secretamente, e realizar negociações diretas. Os iranianos não descartaram essa opção, mas estavam preocupados com sua própria segurança. Eles achavam que a inteligência israelense tinha muitos agentes e temiam que os israelenses tentassem matá-los em Erbil ou no caminho até lá. No final, o encontro não aconteceu. E até hoje, os mediadores paquistaneses e cataris continuam transmitindo mensagens entre os Estados Unidos e o Irã, mas sem progresso significativo. Segundo fontes regionais, alguns deles acreditam que os paquistaneses apresentam relatos mais otimistas do que as negociações realmente justificam, tentando assim criar uma sensação de progresso capaz de quebrar esse impasse. E Barzani, recentemente, enviou pessoalmente uma mensagem à Casa Branca oferecendo ajuda para retomar as negociações. E então Brad McGurk, que é conselheiro para o Oriente Médio de 4 presidentes dos Estados Unidos, meio que resumiu toda essa história. A seguir, a citação dele: a questão não é o mediador, a questão é a posição do Irã em relação ao Estreito de Hormuz, e é improvável que isso mude tão cedo. Agora, a segunda parte do resumo de hoje é uma análise de como, em 6 meses de guerra, os objetivos do próprio Donald Trump diminuíram consideravelmente. Inicialmente, no começo desse conflito, em fevereiro deste ano, a administração de Donald Trump estabeleceu objetivos absolutamente maximalistas. Isso incluía a rendição total e incondicional do Irã, a mudança de regime, a garantia de que o Irã nunca obteria armas nucleares e o fim do apoio de Teherã a grupos proxy como o Hezbollah.
Além disso, a quinta condição era a redução, pelo menos a redução, do programa de mísseis e do programa de drones. Mas à medida que a guerra, que já está no 6º mês, se prolongava, essa lista de objetivos mudou e diminuiu consideravelmente. Sabe, ela foi encolhendo. Um momento emblemático foi a entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, para a Fox News na quinta-feira, 14 de agosto. Emblemático. Quando perguntado sobre como essa guerra pode terminar, ele mencionou apenas 2 objetivos. E a seguir cito J.D. Vance. O primeiro objetivo é garantir que os países do Golfo continuem fornecendo petróleo e gás para a economia mundial, para que tenhamos estabilidade nos preços da energia. Esse é o objetivo número 1. Manter os preços do petróleo e do gás baixos para os americanos em todo o país. E ele acrescenta, e claro, o objetivo número 2 é garantir que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Só pense nisso. A questão das armas nucleares já não é o primeiro, não é o objetivo principal. Isso é para depois. O objetivo principal é resolver o problema, que na verdade, antes da guerra, nem existia. E é muito revelador o fato de que Vance colocou a estabilidade dos preços do petróleo à frente da desnuclearização. Ou seja, antes o objetivo nuclear era considerado a prioridade absoluta número 1, e aí a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, depois declarou que, não, imagina, ambos os objetivos são igualmente importantes para Trump. Ou seja, a Casa Branca meio que tentou suavizar essa hierarquia de objetivos depois dos fatos. E aqui reparem no que está acontecendo. 6 meses de guerra se passam e Donald Trump volta a apostar nas sanções como principal instrumento de pressão sobre o Irã. Exatamente porque os estoques americanos dos principais tipos de armamentos se esgotaram e mais uma rodada de negociações voltou a emperrar. Ao mesmo tempo, o próprio Trump insiste que é justamente a pressão económica que pode levar a um avanço. Então fica a pergunta, para que serviram 6 meses de combates? Se, como Trump diz agora, é justamente a pressão económica que levará ao avanço, então, pelo visto, toda essa guerra foi em vão. Resultado. Por um lado, os Estados Unidos foram obrigados a criar canais secretos de comunicação diretamente com o comando militar do Irã, porque mesmo após 6 meses de guerra, não podiam ter certeza quem realmente toma as decisões em Teherã. E o assassinato do antigo líder supremo e o status incerto de seu sucessor só aumentaram essa incerteza. Por outro lado, à medida que os próprios recursos físicos dos Estados Unidos para exercer pressão militar se esgotam, os objetivos retóricos de Washington silenciosamente diminuíram. De uma capitulação total e mudança de regime para, bem, pelo menos preços estáveis da gasolina e a esperança de pressionar Teherã por meio de sanções e não através de novos ataques. E a conclusão é muito simples. Washington, ao que tudo indica, controla o curso desta guerra com muito menos confiança do que demonstra publicamente. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, se cuidem. Até mais.